Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Tema de hoje, irmãos: Deus não deve nada para ninguém. Sim, Deus não deve nada para ninguém. Texto bíblico, vamos ler em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, para a nossa reflexão, a partir do versículo 1. Romanos 11 diz assim: Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e destruíram teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma? Mas, que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não se dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Versículo 6 agora. Mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, que a obra já não é obra. Até aqui, amém? De outra maneira, que obra já não é obra. Se, porém, pelas obras, já não é mais graça. Até aqui, amém? É Romanos 11, versículo 1 até o versículo 6. Promessa de Deus não é dívida. Frequentemente, irmãos, ouço dizer que Deus prometeu que Ele vai cumprir. Mas será que a promessa que Deus faz se torna uma dívida para Ele? Será que Ele é obrigatoriamente obrigado a dar ou cumprir algo que Ele disse que faria? A promessa, irmão, sempre será cumprida, mas, porém, as coisas de Deus respeitam princípios espirituais. E quando eles não são respeitados, a promessa de bênção se torna em cumprimento de maldição. Precisa respeitar os princípios, irmãos. Primeiramente, Deus não deve nada para ninguém. Algumas pessoas têm confundido a graça, que é aquilo que é dado sem o merecimento. Nós éramos imerecedores, que é de graça. É um ato infinito do amor de Deus pelo ser humano. É um presente de Deus. Não busca atributos ou obras para justificar a graça que nós alcançamos. Desta forma, a graça, ela prevalece sobre as obras. Não farei nada, não praticarei nada com o fim de alcançar o merecimento ou justiça através das obras, porque a graça, ela sempre prevalece. Às vezes, irmãos, a força humana alcança a vitória sobre certas debilidades, alcança a vitória sobre vícios, sobre maus costumes, sobre falar palavrões, roubar, adulterar, muitas outras coisas aí. Todavia, a força humana, ela é limitada, e em muitos casos a pessoa retorna a praticar o mal que cometia. É pesado demais, porque isso é obra da carne humana, aliada a um esforço tremendo em busca de agradar a Deus. Então, irmãos, nós devemos agradar a Deus, sim, com certeza, isso é certo. Mas qual seria a maneira correta? É comum dizer que tem muita coisa que eu posso fazer sozinho e devo fazê-la, pois Deus não fará por mim. Mas na verdade, irmãos, não existe nada que eu possa fazer sozinho. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele afirma, que está escrito em João capítulo 15, versículo 5,
palavra que nós conhecemos. Sem mim nada podeis fazer. E enquanto estiver escrito na Bíblia e no Evangelho a palavra nada, significa coisa nenhuma, absolutamente nada. Tudo que fizeram ou foi feito tem que ter o auxílio ou foi com o auxílio de Deus. Uma pessoa que tem dificuldades para conhecer e entender a divindade diz, que é um ditado, né? Eu faço o possível, eu deixo o impossível para Deus fazer. Na verdade, nem o possível nós podemos fazer sem que Deus nos ajude em todas as coisas. Como disse o Senhor Jesus. A palavra declara, irmão, nada. Nada podeis fazer sem mim. Tudo que fazemos, ou melhor, tudo que Deus permite que nós façamos é o agir da sua graça, que abençoa e dá condição necessária para continuar fazendo e caminhando na fé. A graça. Existe um pensamento que é nascido na rebeldia natural do ser humano, onde se imagina que é possível dar um passo, que não é possível dar um passo sem que o Senhor permita. A falsa doutrina do merecimento. Eu fiz muito, receberei muito. Receberei muito em troca. Não fiz nada, então não vou receber nada. Deus deixa de ser o centro e eu passo a ser o mais importante se eu pensar e concordar com esse pensamento. Devemos fazer por amor ao Pai Celestial e não porque eu quero isso ou aquilo. Esse comportamento, às vezes as pessoas não sabem que ofendem a Deus e o transforma em um mero prestador de serviços. Talvez isso nasceu quando alguns pregadores começaram a comparar Deus com Deus Pai Todo-Poderoso com um pai terreno, natural. Não há o que comparar. Até porque o pai natural não deve nada aos filhos, sem que mereçam. E que o Deus Pai é da mesma forma, faria o mesmo. Muitos irmãos, sem o discernimento, saem da graça e trabalham, se enfadam, chegam até mesmo ao limite das suas forças para tentar alcançar o merecimento. Quando Deus diz, descanse em minha graça, não digo que não pratico as obras e sei quanto elas são importantes espiritualmente. São importantes, mas as obras são fruto da graça sobre a minha vida. No tempo, irmãos, da lei, de 2 Reis capítulo 20, ou Isaías 38, o rei Ezequias foi acometido de uma doença mortal e foi avisado pelo próprio profeta Isaías que não seria curado. Pelo contrário, a morte era uma certeza. Aí Ezequias se volta para Deus e lembra do seu caminhar reto diante dele no passado. Caminho que aponta para as obras de Ezequias, as obras que Ezequias tinha realizado, que ele tinha feito com o coração voltado ao Senhor. De uma certa forma, irmãos, aqui nesse texto de Isaías 38, 2 Reis 20, o rei Ezequias, ele usou argumentos que alcançaram o coração de Deus. E aí então ele foi curado, foi acrescentado mais anos de vida. E no tempo da graça vemos o apóstolo Paulo passando por dificuldades semelhantes ao rei Ezequias, mas com um final bem diferente. Preste atenção no paralelo. O apóstolo Paulo e o espinho na carne, conforme 2 Coríntios 12, mostra que o apóstolo Paulo sofria um mal que lhe causava muita dor e sofrimento e o humilhava, e ele orava 3 vezes por dia, mas Deus não cura. Imagine, irmão, o apóstolo Paulo orando 3 vezes por dia. Imagine o teor das orações do apóstolo Paulo, buscando resposta para aquele mal que o afligia, causava dor. Ele com certeza não deve ter usado os mesmos argumentos nas suas orações diárias, 3 vezes por dia.
Consecutivamente, comparamos as duas histórias, a de Ezequias com a de Paulo. Ezequias ora uma única vez. Seu argumento são as suas obras. E Deus responde e cura ele no mesmo dia. Paulo ora uma, Paulo ora duas, 3 vezes. Esgota seus argumentos. Talvez tenha também, como Ezequias, colocado as suas obras diante de Deus. E temos que concordar. Paulo, o apóstolo, tinha obras ainda maiores e mais importantes do que Ezequias, o grande pregador do Evangelho, o apóstolo Paulo. E Deus, naquela oportunidade, não olha para as obras e não cura, apesar de insistir por 3 vezes pela resposta. E sabe qual foi a resposta que ele recebe? A minha graça te basta. Olha só. Tomando essas histórias, irmão, como base, eu posso afirmar que o merecimento por obras, se existiu, ficou no passado, na lei, e quem vive com este pensamento vive na lei e ofende a Deus e se rebela contra o Senhor Jesus Cristo, que não recebe, acaba que não recebendo as vitórias pelo benefício do sacrifício na cruz. Você pode dizer, eu tenho que me esforçar e lutar contra o pecado, ser forte e resistir. É verdade, em partes. Em partes é verdade. Se a resistência, a luta e a força forem exercidas fora da graça, com uma visão deturpada de propósito fora do amor de Deus, e em busca de recompensa com cobrança de algo que Deus prometeu, certamente, irmãos, a resposta será um alto e sonoro não. A lição de Paulo nos ensina: não sou capaz, nada posso fazer diante de todas as circunstâncias, até naquela que eu acho que eu sou forte. A graça de Deus, a graça de Cristo se manifestou e me levou à vitória, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte no Senhor. Quem manter a salvação pela força e pelas obras? A salvação por graça, irmão, é mediante a fé e arrependimento genuíno. Salvação mantida enquanto estivermos sobre a graça e vivendo em fé. Todavia, a palavra de Deus atesta que tudo nos é dado de graça e pela graça de Deus. Se existe obra, trabalho, também é pela graça. O nosso merecimento, irmãos, era a morte, era o castigo. E não por merecimento nós fomos resgatados dela. Não é porque nós merecíamos. Deus nos fez merecedor hoje, mas nós não éramos merecedores. A graça de Deus manifestada em Cristo Jesus nos resgatou em amor. As pessoas hoje se referem à promessa em tom de dívida. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Calma lá, irmãos. Vejamos uma promessa relatada pela Bíblia. Deus liberta o teu povo do Egito. Você sabe da história, usando ali Moisés e Arão. E promete a eles a Canaã, a terra prometida. E a promessa era para Moisés, Arão e todo aquele povo hebreu. Só que nem Moisés, Arão e a geração não receberam a promessa, porque blasfemaram contra Deus na ocasião em que foram espiar a terra de Canaã. Por quê? Porque eles não receberam. Porque pecaram e não foram aprovados. Blasfemaram e ofenderam a Deus. Você entende, irmãos? Princípios espirituais. E por 40 anos vagaram no deserto, até que toda aquela geração perecesse. Ou seja, a promessa não é dívida. Se fosse, todos desfrutariam das bênçãos de Canaã. Princípios espirituais devem ser respeitados para receber a promessa. Nunca confundir e nem aceitar
comparações heréticas de que Deus prometeu para o homem, ele vai cumprir. Viver embaixo da graça, irmão, sempre. As obras de nada servem se não são fruto da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Naquele dia tentarão usar as obras que um dia praticaram para se livrar da condenação. Senhor, eu cuidei da tua igreja. Senhor, eu expulsei os demônios. Senhor, eu curei em teu nome. Senhor, eu visitei os doentes, preguei a palavra, cantava no coral. Eu era um pastor na sua igreja, Senhor. Aí ele vira para nós e responde: misericórdia, digo-vos que não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos vós, que praticais a iniquidade. Quando buscam merecimento, ou se julgam merecedores por mais obras que pratiquem, se a graça de Cristo e o amor de Deus não forem o combustível que nos impulsiona, não passa de iniquidade e é reprovado e ofensivo diante da santidade de Deus. Ninguém é melhor que os outros porque faz obra. Eu não sou melhor do que ninguém porque eu estou fazendo isso aqui, até porque é obrigação minha. Ai de mim se não pregar o evangelho. Ensinam em muitos lugares que a salvação depende do homem que aceitar ou não o Espírito Santo. Ou convencer, que depende do homem, no que diz respeito a algo que se tem a fazer para se permanecer salvo, ou seja, as obras. Quem garante a salvação, irmãos, é aquele que nos salvou. E quem foi que nos salvou? Jesus Cristo, nosso Senhor. E crendo que Ele tem o poder para nos conduzir a Canaã celestial, a morada celestial, a vida vindoura. E que é tudo por Ele, irmão, tudo através da sua graça, agindo e conduzindo por caminhos de vitória. E debaixo da sua graça e não por merecimento. Romanos 11:6. Mas se é por graça, já não é mais por obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. Devemos viver na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela graça, meu irmão, minha irmã, se alcança a promessa. Tudo bem, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque aquilo que Ele prometeu Ele vai cumprir. Temos os princípios espirituais, você precisa entender isso. Muitas pessoas, irmãos, que não recebem a bênção, e Deus havia prometido, e por que não recebeu a bênção? Por que nos ocultaram esta verdade? Porque a palavra de Deus não oculta a nós esta verdade. Mas muitos lugares onde nós vamos, e talvez onde você vai, esta verdade está ocultada. Porque Deus, Ele não é mentiroso, é verdade, pura verdade. Mas existem princípios. Pessoas que acham que vão ser salvos pelas obras. Religiões que acham que pela caridade vai ser salvo. Entregar a cesta básica vai ser salvo. E visitar os enfermos vai ser salvo. E acaba se esquecendo dos princípios espirituais. A obediência. O maior sacrifício, irmãos, é a obediência. Não são os holocaustos. Deus se agrada mais, meu irmão, de obediência. Princípios espirituais para alcançar a promessa. Deus fez uma promessa na tua vida. Se Deus fez uma promessa na tua vida, permaneça debaixo da graça de Cristo. Porque sem Cristo você nada pode fazer. E aí o Espírito de Cristo, o ajudador, o consolador, vai nos ajudar a caminhar pelo caminho correto e alcançar a vitória. Mas tudo pela graça, não é porque eu mereço, não é pelo meu esforço. É óbvio, irmão, que nós temos que nos esforçar. É óbvio que nós temos que fazer o que Deus tem colocado em nossas mãos. Mas temos que lembrar, irmão, que não é isso que garante a nossa salvação. Não é isso que garante a nossa vitória. É pela graça, irmão, debaixo da graça de Cristo é que alcançaremos a vitória. Não é palavra de derrota, não é querendo entristecer ninguém não, irmãos. Você quer receber a vitória? Agrade a Deus, esteja debaixo dos princípios espirituais.
Creio que eu já perdi até a conta de quantas vezes já falei isso aqui. É necessário, irmão. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pelo próprio Cristo, pela própria graça revelada a nós. Estamos hoje vivos debaixo da graça de Cristo, onde Cristo veio para salvar a todos. Mas quem tem aceitado essa graça? Uns que não têm aceitado a graça, outros que têm abusado da graça. E nós queremos receber a maior vitória. Deus tem poder de nos dar vitória nesta terra. Deus tem poder de nos prosperar em todas as áreas. Mas a grande vitória, irmãos, está na morada celestial. A salvação eterna. O arrebatamento, irmãos, vai ser real. Tanto o arrebatamento pessoal quanto o arrebatamento coletivo da igreja. Quem acredita nisso? Quem dá crédito a esta palavra? Quem crê verdadeiramente no que não aconteceu e parece loucura, mas que vai acontecer com certeza? Para que isso seja cumprido em nossas vidas, temos que estar debaixo da graça. Graça que é de graça. Graça que é de graça. Terceira e última, graça que é de graça. E quando eu falo de graça, eu não preciso pagar por ela. Não é por obras e nem pago. Quantos tem privado as pessoas de estarem na graça? Muitos que perecem por falta de conhecimento nas Sagradas Escrituras. Perecer. Morrem, muitos que morrem espiritualmente porque não conhecem a Escritura, o que ela diz. Por isso que é muito importante, meu irmão, minha irmã, estar debaixo da graça. Você que ainda não aceitou a Jesus Cristo, você está debaixo da graça. Só que você tem que assumir compromisso com o Senhor Jesus para alcançar a salvação. Tá aí uma das únicas coisas que a gente tem que fazer: confessar o Senhor Jesus Cristo, crer no coração que Ele viveu nessa terra, foi morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, que Deus o ressuscitou. Você precisa crer e confessar com os lábios e crer no coração e aceitar ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da tua vida. Esteja debaixo da graça de Cristo, minha irmã. Esteja debaixo da graça de Cristo, meu irmão, para assim você receber a vitória da vida eterna junto dele, junto de Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso, Espírito Santo. Tá bom, irmãos? Espero que essa mensagem aqui tenha um bom proveito diante da tua vida e que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus abençoe.